Bem-vindo de volta. Na última aula nós começamos a ver sobre o hook use states, que é utilizado para inserir estados em componentes funcionais. Nessa aula eu quero falar mais sobre a função que altera o estado. No caso aqui, quando nós temos esse estado número e set número, eu quero falar sobre essa função. E eu vou falar sobre essa função, mas o que eu vou falar aqui vale para todas as funções que alteram estados. Por quê? O comportamento dessa função é uma das maiores causas de dor de cabeça e de bugs para quem está começando a aprender React, porque o comportamento dela é assíncrono e não síncrono. É preciso saber isso para entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos aqui, depois do set número, colocar um console log número. E aí esse número começa com 0. Então, na primeira vez que nós clicarmos esse botão, set número vai alterar o número de 0 para 1. Mas vamos ver o que aparece aqui no console log. Vamos executar essa função. Vou clicar aqui em clique. Veja que na tela mudou para 1, porém no console está 0. Se eu clicar novamente, na tela mudou para 2 e aqui está 1. Bom, parece estranho. Vamos ver uma outra questão que tem a ver com isso. Eu vou comentar esse console log e eu vou duplicar ou triplicar essa função. Set número para número mais 1, mais 1, mais 1. Vou salvar. Vamos agora dar um reload. Vou clicar aqui no clique. Veja, clique passou para 1. Se eu clicar de novo, passou para 2. Então é como se ela estivesse sendo executado apenas uma vez. O que está acontecendo aqui? Bom, o React ele tenta fazer todas as alterações necessárias de uma vez só, por uma questão de performance. Então você pode ter nessa função 500 alterações que ele vai tomar conhecimento do que precisa ser feito, depois vai ver essas 500, o que dá o resultado final e efetivamente alterar. Então esta função aqui ela é assíncrona, ela é como se fosse o React faz uma promessa que vai alterar o número para número mais 1. Vou apagar aqui. Então ele não altera, ele promete que vai alterar no final do dia. Então no primeiro caso, como nós tínhamos, começa com 0. Nessa linha ele diz set número, o número é 0, mais 1, set número 1. Então ele diz, muito bem, eu prometo que no final de tudo que acontecer aqui, desse ciclo de vida, eu vou alterar o número para 1, mas não alterou ainda. Aí vai para a linha 9, console log número. Qual é o número? Ainda é 0. Por isso que o console log estava aparecendo um número anterior. Aí ele acabou, calculou que tinha que mudar para 1, foi lá e mudou para 1. No outro caso, vamos agora botar isso aqui 3 vezes. O que acontece? As 3 funções fazem a mesma coisa. Primeira linha, quanto é que vale o número? 0. Então isso aqui é uma promessa que ele vai alterar o número para 1. Próxima linha, mesma coisa, o número continua 0. Ele só prometeu, ele não alterou. Promessa que vai alterar o número para 1. Outro aqui, promessa que vai alterar o número para 1. Então depois, no final, ele vai ver, bom, eu prometi 3 vezes que eu alterar o número para 1. Vou cumprir o que eu prometi e alterar para 1. Então esse é o comportamento que estamos vendo aqui. Mas e se a gente quiser que cada uma dessas funções altere de verdade o número? A gente pode fazer isso? Pode. Ao invés de passar um número, nós passamos uma função. Essa função, ela tem como o argumento o estado atual, por exemplo, o número, e ela tem que retornar o novo estado. E aí eu posso colocar número mais 1. Vou salvar, vamos ver que vai funcionar. Vou vir aqui, vou dar um reload, vou dar um clique, cada vez que eu clico, vai para 4. Agora vamos triplicar essa função e vamos clicar, vamos ver o que acontece. Clique 3. Por quê? Vamos entender agora. React faz uma promessa, mas não é que vai alterar o número para 1. React que vai ler o estado atual e aumentar em 1. Mesma coisa, a gente pode copiar nos outros. Eita, não foi. Copia aqui, copia aqui.
Então, quando ele for lá executar, ele vai executar a primeira, vai pegar o estado, que estava 0, aumentar para 1. Quando ele for executar a segunda, ele vai ver o estado atual, que não é mais 0, agora é 1. 1 vai alterar para 2. Mais uma vez, vai pegar de novo o estado, 2 para 3. Então, isso resolve esse nosso problema, caso seja do nosso interesse que ele se comporte dessa forma. Se nós botarmos aqui console.log, aí vai continuar sendo 0, não tem como. Isso aqui é uma questão dele, vou executar aqui, clique, veja, aqui foi para 3, mas aqui continua 0, porque ele prometeu, chegou aqui, o número continuava 0. Então, esse é o comportamento dessa função setNúmero, de qualquer função que vem do useState, nós temos que entender esse comportamento para que não sejamos pegos desprevenidos, como é muito comum para quem está começando a estudar o React.